Esta semana, Pedro Mexia confessa-se invejoso de Angola. João Miguel Tavares declara-se descontrolado, como o déficit, e Ricardo Araújo Pereira sente-se um conta-quilómetros. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. Depois de uma semana com pedradas e uma carga policial à porta do Parlamento e com a visita de Angela Merkel, de que vamos falar mais adiante neste Governo Sombra, com os habituais João Miguel Tavares, Pedro Mexia e Ricardo Araújo Pereira. O João Miguel Tavares que, desta vez, quer assumir a pasta de Ministro das Greves Pouco Gerais. Evidentemente não fez greve. Bom, esse teu evidentemente parece que, não sei... É escandaloso? Não, só para tentar esclarecer que é porque há muita gente que agora começou a escrever coisas do género, acaba-se com o direito à greve, pessoal mais entusiasmado um bocadinho para a direita. Mas aqui no programa nós sempre soubemos que tu és a favor da greve em geral, mas contra todas as greves concretas. Não é verdade, não é verdade. Aliás, sabes que eu até em 2003, nos meus saudosos tempos do Diário de Notícias, eu defendi uma greve na própria redação. Exato. Okay. Mas essa greve na altura foi porque o Fernando Lima era diretor, tinha passado da assessoria de imprensa diretamente para a direção do jornal. Eu achei que era um bocadinho ofensivo daquilo que eram os princípios do jornalismo. Eu, aliás, não posso assegurar, porque eu assisti ao momento pré-que de João Miguel Tavares. Exatamente. Mas aí está, aí eu estava a tentar defender princípios sérios e coisas que... Portanto, há situações em que a greve faz sentido. Sim, mas aí não foi acompanhado, porque parece que, desde que não seja para ir ao bolso do trabalhador, as greves não costumam impressionar muitas pessoas. E neste caso, quer contestar a designação de greve geral de quarta-feira? Quero. Eu não tenho nada contra as greves, mas não chamem greves gerais àquilo que, mais uma vez, é a eterna greve da função pública e das empresas públicas, não é? Eu tenho 2 filhos que andam numa escola pública e que tiveram que ficar em casa porque a escola fechou. Tenho um filho que anda num infantário privado e que foi calmamente para o seu infantário porque o infantário estava aberto. E, portanto, era só esta... E ainda te falta mencionar um filho, atenção. Esse ainda não vai a lado nenhum porque ficou em casa. Mas porquê essa inequidade educativa dos teus filhos? Gostas mais do privado? Ou... Não. Eu gosto mais do público. Aliás, faço questão que os meus filhos vão para o público. Mas e depois acontecem estas coisas e temos estes pequenos problemas. Muitas vezes... Será porque é mais fácil despedir no setor privado? Ainda bem que vieste de encontro àquilo que eu ia dizer. Esse realmente é o argumento que é utilizado. Mas esse argumento... Eu só estava a pôr a questão. Eu sei, mas não. Eu diria que esse argumento é bastante absurdo. É que, felizmente, já existe em Portugal muitas empresas em que sabem que aquela velha distinção entre o patrão para um lado e o trabalhador para o outro, que era uma coisa que fazia todo sentido no século XIX, no século XXI, às vezes é bastante palerma, porque as pessoas estão metidas todas no mesmo porque às vezes é a mesma pessoa. Em muitas empresas é a mesma pessoa. E porque as pessoas, quando têm um patrão do qual lhe conhecem a cara e que sabem aquilo que ele está a fazer e que sabem basicamente que estão pessoas a trabalhar para o mesmo, as pessoas não fazem greve, não é? E eu realmente fui a lojas, fui a restaurantes, fui a bancos, fui a todo lado. A única coisa que não fui de transportes públicos. Esta greve foi geral? Pedro Mexia? Bem, é uma coisa que é verdade, foi tão geral como têm sido as greves gerais, de facto. Há setores como, sobretudo, o comércio, que parece classicamente arredado das greves gerais e, portanto, nesse sentido foi... Não é comércio, é tudo o que é privado, tirando algumas fábricas controladas pelas CGTPL e alguns na região de Setúbal. Tudo o resto está aberto, portanto, ninguém faz greve. Foi tão geral quanto têm sido as greves gerais em Portugal. Aliás, os próprios sindicatos e as centrais sindicais têm a noção de que nesse setor é mais complicado, por razões boas ou más, mas esta não se distinguiu das anteriores. Sentiu os efeitos da greve, Ricardo? O principal efeito da greve é esta picuinhice democrática de João Miguel Tavares. Como assim? Foi greve, mas não foi bem geral. Eu ponho em causa o ter sido geral. Nunca é greve geral. Certo, mas foi uma greve. Foi uma greve justificada. Foi uma greve de propostas, como diz a CGTP. O próprio Bagão Félix, que é uma pessoa, enfim, insuspeita, disse que as propostas da CGTP estavam contidas num documento bem pensado, minucioso, com propostas interessantes e que mereciam merecia que os dirigentes, os decisores políticos fossem confrontados com elas. Mas de que é que a gente fala? Será que foi greve mesmo? Será que não há pessoas, mesmo algumas, para já, este é sempre assim, há algumas pessoas que fizeram greve, sim, mas foi porque os transportes não funcionaram. O inverso nunca é verdadeiro. Não há ninguém que, não tendo feito greve, não valha, não conte para o número dos que não fizeram greve. Não há ninguém de quem se possa dizer, sim, não fez greve, mas apetecia-lhe, mas não fez porque teve medo, ou porque não pode, ou por outra razão qualquer. Cavaco?
Olha, Cavaco não fez greve. Isso eu gostava de salientar. Isso logo aí não foi greve geral, porque Cavaco Silva trabalhou. Ele fez questão de... E fez uma declaração ao país. Atenção, ele disse, eu trabalhei, portanto, e a descrição do dia de trabalho dele foi: recebi o presidente da Colômbia e fiz o possível para fortalecer as relações entre os países. Eu espero que haja uma esfregona no Palácio de Belém para limpar o suor desta jornada de trabalho árdua. E como é que viu as pedradas à porta do Parlamento, João Miguel Tavares? Eu vi com muita pena daqueles trabalhadores que são os polícias. O trabalhador de polícia... Este pequeno twist foi bonito. Aquele trabalhador polícia que esteve ali a ser oprimido durante 2 horas pelo próprio patrão, ou seja, havia um patrão que era o chefe das polícias que certamente estava ali a oprimir aqueles trabalhadores que tiveram a levar calhoada durante 2 horas. Eu não percebo porque é que não protestam contra as condições de trabalho da polícia de choque nas escadas do Parlamento, porque foi das coisas mais violentas a que eu assisti. Estava à espera que Arménio Carlos tivesse uma palavra de reconforto para aqueles pobres trabalhadores que andaram a levar calhoadas durante 2 horas, mas não escutei nada. E depois, a partir daí, há coisas que eu lamento. Lamento que não haja melhores megafones da parte da polícia, porque aparentemente houve imensa gente que não ouviu o aviso de que ia haver uma carga, e lamento isso. Lamento que a polícia não tenha reagido mais cedo, por 2 horas a levar calhoada, parece-me um absurdo, mas e depois, ao mesmo tempo, não tivesse parado antes, em vez de ir a correr atrás do pessoal todo até ao Caixo de Sodré. Não é? Ou seja, agiam mais cedo e corriam menos, parece-me um bom princípio. Agora, eu acho importante as pessoas que estão do lado de quem está a mandar calhaus perceberem que é exatamente isso. Ou seja, eles estão do lado, quando uma coisa se extrema daquela maneira, há os tipos que estão a levar com os calhaus e há o pessoal que está a mandar calhaus e, portanto, é preciso escolher em que lado é que se está. E, ao fim daquele tempo todo, de 2 horas, quem tivesse juízo devia sair dali embora, porque, evidentemente, quando há uma carga policial, é por isso que se chama carga policial e não, sei lá, cuidadosa penetração, as pessoas eles levam tudo à frente. Há outra razão para não se chamar assim. Há outra razão. Eles levam tudo à frente. É evidente, quer dizer, quem está ali. É por isso que é uma carga policial. O Ministro da Administração Interna falou de meia dúzia de profissionais da desordem, acho que foi esta a expressão. Sendo meia dúzia, será que havia hipótese de fazer de outra maneira e de tratar a questão de uma forma menos abrangente para pôr a coisa... Isso é uma boa questão. Em termos... Isso é uma boa questão, até porque, de facto, toda a gente disse que eram meia dúzia. Mas não eram meia dúzia. E é injusto... Há vídeos, claramente, sobre isso. Ainda eram umas boas dezenas, diria eu. Sim, quando se diz meia dúzia... Enfim. Exato. Isto é picuinhice democrática, não sei se já tinha dito. É contagem, é a habitual contagem dos dias de guerra. Vamos lá ver. Já é injusto dizer que Arménio Carlos e a CGTP não disseram nada. Na verdade, disseram. Disseram que condenaram aquela cena de apedrejamento. E depois acrescentaram, mas não queremos dar lições de moral a ninguém. E atenção, aquilo tudo ocorre já depois do fim da manifestação da CGTP. Portanto, já depois da CGTP ter saído, do discurso ter acabado. Também ninguém fez essa ligação entre a CGTP e... Bem pelo contrário, bolas toda a gente ninguém fez esse cuidado. Nem o Governo, nem a polícia fez essa ligação. E bem. Bom, agora, de facto... Aquilo é uma vergonha para toda a gente, aquilo são idiotas, aqueles energúmenos que estão ali a tirar pedras durante 1 hora, durante 2 horas, são idiotas. De que claque é que seriam? Não, acho que são de várias claques, ainda por cima. É possível que sejam. E unem-se para aquele efeito? Acho que sim. Foi as rivalidades. Há uma coisa na qual todos concordam, é que a violência é de facto uma coisa muito gira. Agora, depois, aquilo que se seguiu, o Henrique Monteiro escreveu um texto no Expresso que dizia: o senhor, desculpe, estava a apedrejar, que é um título engraçado, que significa, no fundo, que o polícia de choque, quando está a descer a escadaria, não está com a preocupação de distinguir entre a pessoa que estava a apedrejar e a pessoa que não estava. Isso tem graça. Quer dizer, o texto também se podia chamar: peço desculpa, eu não percebi que o senhor não era um dos jovens que estava a apedrejar, senhor de meia-idade que mal se consegue locomover. Porque também eu vi nas imagens da televisão alguns senhores grisalhos a levar umas bastonadas fortes. Pensava que era porque o Henrique Monteiro também lá tinha estado. Não, o Henrique Monteiro não esteve lá. Eu não lhe chamaria senhor grisalho com dificuldade em locomover-se. Talvez só senhor grisalho. Sabes que uma das pessoas que foi detida é um senhor jardineiro de 64 anos que afirmou orgulhosamente: sim, estive ali a apedrejar. Eu acho que era aquele senhor. Não desvaloriza as pessoas grisalhas. Calma, eu não percebo porque uma pessoa de terceira idade não tem força para eu vi com atenção as imagens e devo concedo isto. Havia, de facto, um senhor grisalho a apedrejar, que era um senhor que estava a apedrejar de forma ridícula a polícia. Se é para apedrejar, não façam assim. Enquanto os jovens estavam a apedrejar puxando a mão cá atrás,
o velhote estava a apedrejar a padeiro, assim, a fazer o serviço por baixo. Fazer o serviço por baixo. Uma das coisas que se perde com a idade é a capacidade de apedrejar. Pois é. Vai-se o ouvido, vai-se a locomoção e a capacidade de apedrejar. Houve contenção ao excesso por parte da polícia, Pedro Mexia. Espera aí, falta falar ainda em factos subsequentes a estes, que são o impedimento das pessoas de chamarem o advogado, de fazerem o telefonema, como a própria Ordem dos Advogados tem salientado. É isso, pronto. Era salientado que eu queria dizer. Excesso, contenção, meios ajustados. Ou eventualmente as duas coisas, porque numa situação não são contraditórias? Não são. Numa situação contenção e excesso? Não são. Não, explico porquê. Porque há vários momentos e há várias situações. Há momentos diferentes. Por exemplo, este momento que o Ricardo fala do que se passou nas esquadras, etc. Não é o momento da carga policial, etc. Numa situação como esta, a polícia tem o direito de reagir a uma violação da lei e tem o dever de reagir dentro dos limites da lei. O que é que eu quero dizer com isto? A polícia só pode reagir face a pessoas que estejam a violar a lei, ou seja, não pessoas que estejam a participar numa manifestação, a segurar cartazes ou a gritar palavras de ordem. Essas pessoas não estão a violar a lei e, portanto, se essas pessoas forem de alguma forma punidas ou agredidas, a polícia não está a agir dentro dos limites da lei. E a polícia tem o direito e não o dever, ou seja, a polícia é que sabe, por exemplo, essa coisa de 1 hora ou 2 horas, essa gestão de quanto tempo é que se aguenta, etc., é difícil de fazer. Eu não sei muito bem, não vi as imagens em direto, não sei muito bem quando é que uma autoridade policial decide chega, agora temos que agir. É que ainda por cima, eu acho que quando eles decidiram agora chega, já não havia pedras na calçada. Mas depois há o segundo momento, que é agir dentro dos limites da lei. Evidentemente que eu acho que se uma pessoa estiver a apedrejar alguém, ou um polícia, ou a partir de uma montra, ou a partir de um carro, a polícia tem direito a agir. Quer dizer, é uma autoridade policial, é normal. Mas não deixam de se aplicar os princípios gerais. Eu não posso, para uma pessoa que me quer dar um murro, não lhe posso dar um tiro na cabeça, por exemplo. E, portanto, há regras de proporcionalidade que algumas das pessoas que estavam na manifestação dizem que não foram seguidas. Esse argumento é que havia ali uma lei... Isso tem que se investigar. Agora, é verdade havia também... desobediência civil, porque eles argumentam... O problema é que eu acho que muita gente não ouviu. Eles argumentam que a partir do momento que há avisos, os polícias dizer, olhem, senhores, saiam daqui, desobediência civil, daqui a 5 minutos há uma carga policial, portanto, se tu continuas lá, estás a desobedecer. Não, portanto, há um incumprimento da lei. O argumento dele. Se isso foi claramente dito... Não, foi dito por megafones, que o problema foi dito assim e aquilo havia lá, toda a gente gritou quando acho que uma carga policial ser por natureza discriminada e de facto não se pode perguntar a cada pessoa, acho que deve haver um aviso prévio, não sei, aliás, não tem legalmente que haver. Houve 2 avisos prévios. E tem que ser avisos que façam sentido. A polícia precisa de melhor aparelhagem. Uma pessoa que não esteve ligada a atirar pedras, ter apanhado com carga policial é absolutamente censurável. Uma pessoa que esteve a atirar pedras, que apanhou com carga policial, sujeitou-se a isso. Há quem diga que isto foi uma bênção para o Governo, porque em termos de popularidade os ganhos reverteram a favor do Governo. Não, eu acho que sim. É legítimo pensar assim? Acho que sim. Acho que é legítimo. Em termos de popularidade, ninguém gosta de ver isto e, portanto, acho que esta é a extrema-esquerda a fazer um favor... Bem, se me permitirem identificar aqueles senhores arroçais como extrema-esquerda. Se calhar é um bocadinho exagerado, mas extrema-direita não parece que seja. Mas enfim, seja o que for, aqueles senhores arroçais estão a fazer um favor às pessoas que supostamente estão a tentar combater e às políticos que estão a tentar combater. Não é? Não, aparentemente, porque quando se coloca a máscarazinha do Guy Fawkes, como tinham aquelas pessoas, não costuma ser a extrema-direita. Eles costumam utilizar outro tipo de design facial. Embora o facto de haver claques indica alguma prova. É que nesta matéria, muitas vezes, há mais proximidade do que aquilo que se põe. Realmente há gente que está ali claramente pela adrenalina e que se está a divertir a fazer aquilo porque gosta. E o meu único problema, às vezes, com estas questões é que já sabemos, dia 27 de novembro está marcada uma nova manifestação em frente à Assembleia da República. Portanto, dia 27 de novembro já podem começar a marcar nas agendas, já sabemos o que é que nos espera. Okay. Está entregue ao João Miguel Tavares a pasta das greves. Greves pouco gerais, ele faz questão de salientar isso, sublinhar isso, e o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro da Interpretação do FMI, um Ministro exegeta, portanto, Ricardo Araújo Pereira. Sim, porque continua a ser preciso um esforço hermenêutico. Por não ser suficientemente claro o que diz o FMI? Não, eu acho que sempre foi claro, mas o Ministro Vítor Gaspar... Há quem não compreenda. Sim, o Governo e os fundamentalistas da austeridade, que apesar de tudo vão sendo cada vez menos, mas bastante... aguerridos. Esse olhar de esguelha... Não, estou só a controlar o João Miguel Tavares. Eu gosto de ter debaixo dele. E o que é que diz o FMI? FMI diz, vamos lá ver, o FMI já tinha reconhecido que tinha calculado mal o impacto das medidas de austeridade
na economia dos países em dificuldades. E agora diz que a aplicação dessas medidas pode tornar-se insustentável a nível social e político. Ainda depois disso, o diretor adjunto do FMI, o primeiro diretor adjunto, que eles têm vários, é isso? É mesmo assim? É a organização deles? Não, estou só a constatar um facto. Disse que a desalavancagem é necessária, mas deve ser implementada a uma velocidade e de um modo que minimize o impacto negativo no crescimento económico. E que são necessárias medidas de crescimento económico. Portanto, querem desalavancar-nos mais devagarinho. Mais devagarinho, convém, não é? E há 6 meses, atenção, há 6 meses, isto do crescimento económico era uma piada. Era crescimento económico. Olha, quem é que não quer crescimento económico? Isso também eu quero. Mas não há dinheiro. Onde é que há dinheiro para o crescimento económico? Era isto que se dizia quando se protestava que eram, de facto, necessárias medidas de crescimento económico. Pelos vistos, neste momento, começa a ser consensual que, de facto, é preciso fazer qualquer coisa. Que valor político é que tem esta afirmação do FMI de que a austeridade pode tornar-se socialmente insustentável, Pedro Mexia? Tem o mesmo valor que dizer que o boxe pode aleijar. Quer dizer, é uma afirmação evidente. Que... Não tem o valor político, por exemplo, o governo poder usar isso tem um valor político, mas tem como forma de negociação? Sim, isso tem. Já falámos aqui várias vezes que o governo, nomeadamente o Ministro das Finanças, não parece querer aproveitar nenhuma correção ou nenhuma margem de latitude que lhe seja dada, quer por Christine Lagarde ou por outras figuras que têm feito essas declarações. Mas é um pouco estranho o FMI fazer estas declarações, responsáveis da FMI, uma pequena coisa pré-pequena, MFA, exatamente. É a questão são duas questões. Uma é a questão da experiência passada, ou seja, o FMI sabe perfeitamente que existe, como é que eles dizem, qual é a expressão? A austeridade pode tornar-se socialmente insustentável, porque já se tornou socialmente insustentável em países anteriores. Portanto, isso não é novidade. Para mim, custa-me sempre que os responsáveis políticos digam como novidade uma coisa que já se sabia. E, em segundo lugar, parece-me um pouco estranho, porque, por exemplo, Angela Merkel, de quem vamos falar daqui a bocado, veio cá dizer que a austeridade não é culpa da Alemanha, não é culpa, ela não põe ainda sistemas, mas não é da autoria alemã, é o FMI. O FMI não pode dizer que a austeridade não é responsabilidade, portanto, não é responsabilidade própria. Portanto, é muito estranho que alguém esteja... Já falámos aqui... Há aqui um jogo de empurra? Não, mas estão-se a empurrar a si próprios. O que é um pouco bizarro. Mas eu acho que mais do que... Mas ao menos estão-se a empurrar. Eu não interrompi isso. Nós já falámos várias vezes daqui, é que pode haver uma inflexibilidade, insensibilidade e tudo isso, e muitas vezes há. Mas também há, muitas vezes, eu acho que isso é uma grande fonte de perplexidade, a sensação de que as pessoas responsáveis não sabem o que querem, não sabem para onde vamos. E isso realmente é bastante angustiante. Como é que se explica esta sensação, para usar a expressão do Ricardo Araújo Pereira, de que o governo português, perante estas declarações, às vezes fica numa posição de mais papista que o Papa? Sim, quer dizer, nós também não nos podemos esquecer que nós ganhámos um ano, ou perdemos um ano, a teoria divide-se, não é? Quer dizer, temos mais um ano, supostamente, para cumprir aquelas metas e já toda a gente sabe que não vão ser cumpridas, de qualquer forma. Agora, eu não nego, nós somos uma espécie de ratinhos para o FMI. Porque, na verdade, aquilo que se está a tentar fazer... Os tais morganhos, não é? Os tais morganhos. Ratinhos de laboratório. Somos ratinhos de laboratório e é verdade que o cirurgião que nos anda a inocular, de repente está a ver... Oi, este deve ficar mais viçoso, está-se a afinar. E isso... Não inoculo mais. Não inoculo. Mas, de facto, há aqui uma experiência única que não tem grande paralelo com as experiências anteriores da FMI em Portugal, que tem a ver com a impossibilidade de desvalorização da moeda. E, a partir do momento que se está a fazer uma austeridade sem possibilidade de desvalorização da moeda, dá a ideia que é um bocadinho como quase fazer uma operação sem anestesia. Ou seja, no final, o doente até pode ficar melhor. Mas, pelo caminho, está a doer tanto, que... A palavra de ordem pode ser não nos inoculem. Que a palavra de ordem pode ser essa. Carlos quer muito lançar este tema. Isso há de pegar. O Ricardo Araújo Pereira é, então, desta vez, Ministro da Interpretação do FMI. E agora o Pedro Mexia quer ser Ministro acamarrado. Vai ter que explicar esse neologismo. Esse neologismo é um neologismo inventado para uma tradução de uma peça de um dramaturgo irlandês, o Enda Walsh. A peça chama-se Bedbound. É para verem como o nível cultural sobe cada vez que o Pedro Mexia fala. Enquanto passou cá, a tradução da peça era acamarrado, amarrados à cama. E, no fundo, neste momento, os serviços secretos americanos estão amarrados à cama. Porque, de repente, temos dois generais, um dos quais o general mais prestigiado do exército americano, ligados a um caso que pode eventualmente ser um caso de segurança nacional, etc., mas que é de certeza um caso de saias.
e que levanta tantas questões ao mesmo tempo, Sim. porque tradicionalmente a questão é que, evidentemente, a vida privada de um agente secreto ou de um responsável pelos agentes secretos não é como a vida privada de qualquer outra pessoa. São pessoas que têm acesso a informação confidencial e, portanto, é muito complicado. Podem ser vítimas de chantagem, podem ter papéis roubados, computadores... Mas neste caso, até agora, não há nenhuma alegação de que isso se tenha passado. Não se sabe bem, porque, na verdade, o que acontece aqui é que isto é uma espécie de... Há aqui duas, para manter o nível teatral, há aqui duas gatas em telhado de zinco quente, que é a ex-amante do general e uma outra senhora que a denunciou, e depois elas, basicamente... Eram rivais uma da outra? Eram rivais uma da outra. É uma telenovela. Exatamente. Depois também há um senhor, que foi o senhor que denunciou esta situação, que era um agente do FBI e que tinha mandado fotografias em tronco nu a uma das senhoras. Essas fotografias em tronco nu, já houve um senador ou Exatamente. Que também foi apanhado por mandar fotografias em tronco nu. Não era só tronco nu. Mas será que... Esse era o tronco todo. Era o tronco. Essa coisa do tronco nu pareceu-me sempre um bocadinho pobre. Pronto. Bom, e então... Para agentes da FBI, e há aqui várias coisas complicadas, porque queria somente falar em duas. Uma há muito tempo que os serviços de segurança americanos falam num Pearl Harbor informático. Ou seja, neste momento os serviços de segurança, como está tudo na net, está tudo nos mails, a possibilidade de se ter acesso a mails e das pessoas não saberem bem como gerir o que é privado e o que é público, abre ali uma fonte de perigos inédita. A segunda é que não sabemos até que ponto há uma instrumentalização política disto, porque sabemos que o general Petraeus é um republicano com ambições presidenciais. Sabemos que há uma audição parlamentar sobre o que aconteceu na Embaixada Americana na Líbia, que foi um momento baixo da política americana no mandato Obama e que não está muito bem esclarecido. E tudo isto, que é mais ou menos normal, é por um caso de câmbio. Eu ouço as pessoas dizerem os americanos são tão puritanos. Ora, isto não tem nada a ver com puritanismo. Isto não é como o caso do Clinton, que fez umas coisas com uma senhora e um charuto na sala oval. Como dizia agora Vidal, a sala oval é centro de virtudes. Como quando as pessoas ficaram chocadas porque estavam a passar coisas na sala oval. Ele disse realmente nunca se passou nada imoral na sala oval até hoje. Aqui é uma coisa séria, não tem nada a ver com puritanismo e não tem nada a ver com cama. Tem a ver com... Qual é a sua personagem preferida nesta soap opera, João Miguel Tavares? Paulo O'Gill, não é? O David O'John, não, como em todas as telenovelas, é o enredo que é maravilhoso. Mas eu só queria acrescentar aqui uma coisa ao que o Pedro diz, só para esclarecer isso, é que, segundo o Código da Justiça Militar americano, as relações extraconjugais são proibidas e dão anos de prisão. Portanto, os generais não podem andar a dar facadinhas no matrimónio. A biografia que a amante do general Petraeus escreveu tem em inglês o título All In. Quer arriscar uma tradução? Carlos, é melhor não. Eu receio não saber inglês suficiente para fazer uma tradução erudita do título da biografia do general Petraeus. Petraeus. Tens informações? Nada, não. Mas eles tinham que avisar, eu tinha-me essa piada, porque nos programas humorísticos americanos, eles tinham que avisar que aquilo não era uma piada. Porque cada vez que aparecia a capa do livro, isto não é uma piada, ele chama-se mesmo assim. All In. Mas eu acho que é pedir demais a um homem que é agente secreto, é chefe dos agentes secretos, que não tenha casos extraconjugais. Quer dizer, a gente vê os filmes do 007 e 50% do trabalho é envolver-se com ótimas gajas. É um escândalo de estar agora a dizer ao homem que é isso. Aliás, alguns jornais foram um pouco cruéis porque publicaram a foto da esposa do general e da biógrafa. Parecendo com isso, do ponto de vista estético, parecendo com isso estar a legitimar. A senhora realmente, eu não queria usar a tua expressão, mas realmente a senhora é apreciável. Tem armas. A novela ainda não acabou, talvez ainda voltemos ao tema, porque ele está a dar muito que falar nos Estados Unidos e não só. O Pedro Mexia fica então ministro acamarrado. Daqui a pouco a visita relâmpago de Angela Merkel a Portugal e o vídeo do professor Marcelo, esse vídeo que nós havemos de replicar um dia destes aqui. Acho que podíamos fazer também nós o nosso próprio vídeo para concorrer com aquele. Acho que antigo. Eu pelo menos tenho lá umas folhas de papel de cartolina, há 4 concursos e eu posso escrever lá uns números. Agora, o Pedro Mexia sente-se invejoso. Invejoso de quê? De Angola, porque acho que nós estamos tão decepcionados com a nossa democracia e temos um exemplo em quem
Reconhece então no editorial do Jornal de Angola. O Jornal de Angola. Essa peça literária. O Jornal de Angola fez o editorial, convém situar porque é que apareceu este editorial. Este editorial surge na sequência do inquérito de crime a responsáveis angolanos, na sequência, nomeadamente, de denúncias feitas por Rafael Marques. Esse processo que é cruzado com o processo de difamação posto por outras personalidades angolanas ao próprio Rafael Marques, que publicou aquele livro chamado Diamantes de Sangue, em que falava de vários casos de violação dos direitos humanos na empresas diamantíferas. Envolvendo figuras de topo do sistema angolano, nomeadamente o vice-presidente. Exatamente. E o Jornal Oficial de Angola, o Jornal de Angola, que é a voz oficial, publicou editorial bastante musculado, dizendo que, basicamente, começando a citar Camões, dizer que os Lusíadas acaba com a palavra cobiça, inveja, com a palavra inveja, e falando na cobiça portuguesa, a dizer que nós... diz várias coisas, eu só assinalei meia dúzia delas, chamava os portugueses beneficiários da guerra colonial, não sabia que alguém tinha sido beneficiado com a guerra colonial, defensores do apartheid, praticantes de banditismo, autores de palavreado criminoso e matilha de mafiosos que estrebucham na miséria moral. E eles dizem que Portugal está a ter um comportamento insultuoso. É muito bom, depois de escrever isto, dizer que Portugal está a ter um comportamento insultuoso. E alguns jornais disseram que, perante esta linguagem e perante estas acusações, os responsáveis portugueses preferiram não comentar. E eu acho que esse é o futuro. O futuro, claramente, é uma inversão histórica do Angola é nossa. Portugal é nosso. E qualquer dia não vai... Não, é nosso, dizem eles. Dirão os angolanos. E os pezinhos de lã com que a classe política fala destes assuntos... Ora, deixa-me só dizer isto. As questões respeitantes ao comportamento, nomeadamente... acusações de cleptocracia envolvendo Angola, são casos que existem, conhecidos, o caso Angola Gate, que decorreu em França, etc. Não é propriamente uma novidade, não é propriamente uma razão para alguém rasgar as vestes e dizer que escândalo, como é que são capazes. Há muitos anos que tem havido muitas acusações, tem havido muitas investigações, e, portanto, Angola tem que saber reagir de uma forma diferente e nós temos que não ter este... Nós vamos falar da subserviência em relação à Alemanha, mas também há uma subserviência em relação à Angola, que eu lamento. Eu acho que devíamos fazer uma lista de países aos quais Portugal não está subserviente. Não devia estar a nenhum, não tem que estar a nenhum. Não é? Antevê a possibilidade de haver retaliações angolanas por causa deste... Deixa-me acrescentar, porque isto é importante. Porque Angola diz que nós somos muito ingratos para quem nos quer ajudar. Inclusive Angela Merkel. Diz o Jornal de Angola. É muito bom. Les beaux esprits. Não, a parte sobre Angela Merkel é verdade. Há lá uma frase no meio, quer dizer, também não tem que ser tudo mau. Haverá a possibilidade de sofrermos retaliações por causa deste processo judicial que está a correr contra 3 altos dirigentes angolanos? Eu diria que enquanto as lojas da Avenida da Liberdade forem mais gigas do que as de Luanda, nós estamos safos, não é? Porque os angolanos gostam de vir para cá passear e basicamente comprar coisas gigas. Agora... como jornais, por exemplo. Como jornais. Há duas questões aqui. Uma é... Também já são eles que compram jornais. Exatamente. Então percebem que nem isso é bom negócio. Agora, há só aqui duas questões. Uma é esta fuga sobre este segredo de justiça, mais esta quebra de segredo de justiça, é muito esquisita. Esse lado é mesmo esquisito. Ou seja, estamos a falar de pessoas e a Procuradoria-Geral veio dizer estão a ser investigados, mas nem sequer há arguidos, o que me parece... Ou seja, há ali um lado estranho nesta fuga e era giro saber quem é que a promoveu. O lado 1. Agora, o lado 2 é que, ao contrário do que o Pedro até estava a sugerir, na verdade Portugal já reagiu. E Paulo Portas já veio falar. E Paulo Portas disse esta coisa extraordinária. O governo português fará tudo o que está ao seu alcance para melhorar ainda mais as relações com Angola e não deixar que nada as prejudique. E eu pergunto, foi este o Paulo Portas... Chamas isso uma reação? Não. Isto é uma reação. Isto é uma reação e eu pergunto, este foi o mesmo Paulo Portas que mandou chamar um embaixador de Israel para lhe puxar as orelhas só porque ele fez umas observações fuleiras sobre bandeiras a meia haste no dia em que Hitler morreu? É o mesmo Paulo Portas. Porque, de facto, eu diria que há 2 pesos e 2 medidas jeitosas. Qual foi a passagem do editorial do Jornal de Angola que mais gostou?
Por razões literárias. Carlos, eu confesso que não apreciei especialmente nenhuma. Eu acho que ficou desmentida aquela ideia que há na literatura de que diamantes de sangue compram um bom estilista. Não necessariamente, na verdade, não necessariamente. E aborrece-me um bocado aquela insistência na ideia de que a última palavra dos Lusíadas é inveja e justificar com isso que o que dizem os jornais portugueses seja revelador de inveja portuguesa relativamente à Angola. Porque, primeiro, diz sempre isso. Os Lusíadas acabam com a palavra inveja. Começam com a palavra as. E ninguém acha isso notável. Depois, é a única obra da literatura portuguesa, a única grande obra, cuja última palavra é chamada para discussões deste tipo. Por exemplo, os maias acabam com a palavra subia. E ninguém diz, lá está, isto é premonitório. A palavra qual? Subia. A mensagem do Fernando Pessoa acaba em... Subia a Avenida da Liberdade, é o passeio público. Acaba com fratres. Também ninguém diz, lá está, fratres. O amor de perdição acaba com a palavra. Isto é curioso. Ele investigou. Fim, palavra fim. O Camilo optou por... Olha, já agora acabei. Fim. Pôs o Camilo. E mais. Podia não ter percebido. Exatamente. Eliot e outras observações de Pedro Mexia. É um livro que acaba com a palavra morcegos. Nunca ninguém diz, cá está. Há que esclarecer esse aspecto. Bom, mas o que é certo é que eu estive a ver imprensa. Eu pensei, se calhar eles têm razão, se calhar a imprensa portuguesa revela toda esta inveja relativamente à Angola e isso, de facto, justifica a repercussão da última palavra dos Lusíadas. Eu estive a ver imprensa internacional e toda a imprensa internacional diz basicamente o mesmo que a imprensa portuguesa diz de Angola. E por isso, o facto de... Há 20 anos. Sim, o facto, por exemplo, a última palavra do Hamlet antes de morrer é silêncio. Nem por isso os jornais ingleses fazem silêncio sobre corrupção em Angola, diamantes de sangue, etc. E, portanto, toma lá o editorialista do Jornal de Angola. Embrulha. Pronto. Ficamos a saber a razão da inveja do Pedro Mexia. Está esclarecida. Não ficámos a saber porque é que o Eliot e outras observações acabam com os morcegos. Valia a pena tentar inquirir esse pequeno pormenor. Quanto ao João Miguel Tavares, sente-se descontrolado. Descontrolado? Sim, um bocadinho, não é muito. Então. Só um bocadinho. É como o déficit. É como o déficit, não é? É como o déficit. Então é muito. Não, exatamente. Eu estou um bocadinho descontrolado, o déficit está mais descontrolado do que eu. Também está com problemas de crescimento como a economia portuguesa? Não, ao contrário da economia portuguesa, eu estou contente com o meu tamanho, não preciso crescer mais. Meu Deus. Vamos avançar, João. Ele é que perguntou. Não, mas pode-se morder o disco de uma forma sutil. Não é preciso abocanhá-lo. Abocanhá-lo. Por amor de Deus. Bom, o déficit é para ser 4,5, entretanto passou para 5, parece que vai nos 6 e Deus sabe como é que vai terminar. E daqui a nada eu já pareço Ricardo Araújo Pereira, porque de facto há limites para saber onde é que isto acaba, não é? O Diário Económico diz que em setembro já chegou aos 9%. Exatamente. E a setembro, esses 9% era o ponto em que eu queria chegar. É que seria interessante alguém analisar qual é que foi o impacto do discurso da TSU sobre a economia portuguesa. E eu avaliar, desconfio... pelo que disse Angela Merkel cá em Portugal, a psicologia é muito importante nestas coisas e, portanto, se calhar o impacto foi não só económico, quer dizer, não teve só a ver com as questões económicas, teve a ver também com as questões psicológicas. Exatamente. Que isso levantou. Era basicamente, foi por isso que eu trouxe aqui este assunto, não é? A gente fala muito de exportação, cada vez paga-se menos impostos e tal, a fuga ao fisco, mas valeria a pena começar a medir qual é que foi o impacto na economia de um discurso completamente desastrado de Pedro Passos Coelho. E, portanto, é bom ver que o sítio onde nós estamos enfiados é um problema de contas, mas, de facto, convém que quem manda em nós saiba o que é que está a fazer. E aquilo é um desastre que está a atingir realmente em 1.000 milhões, não é? Em milhõezinhos que se contabilizam a economia portuguesa. Até quando eu não tenho condições dúvidas políticas para isto se manter com este nível de descontrolo em termos orçamentais, Pedro Mexia? Eu vou repetir aquilo que já disse, é que nós temos uma tradição de magos das finanças, não é? Desde Afonso Costa a Salazar. Mas o mago das finanças, para ser mago, tem que fazer magia. Ou seja, tem que haver resultados. Não se pode dizer que se vai tirar o coelho da cartola e não sei que cartola nenhuma. Vítor Gaspar, entretanto, no Parlamento desvalorizou essa coisa das previsões. Que se vai fingir que se vai serrar a senhora ao meio e depois a senhora fica mesmo cortada aos bocados. Não é possível. Isso não é magia. E, portanto, eu estaria disposto, enquanto cidadão, a perceber o caminho deste governo e até as medidas de austeridade com resultados. A austeridade sem resultados é que é
o absurdo total, ou então a austeridade que não, ou medidas políticas em geral e económicas em geral, que não prevejam aquilo que a gente sabe. Por exemplo, quando o Governo diz que não estava à espera da contração do consumo interno. Como é que isso é possível? Com isto já estamos a discutir o estado de espírito do Ricardo Araújo Pereira, que se sente conta quilómetros. Exato. Para contar o quê? É para medir a distância entre as declarações de Passos Coelho e do Governo e a da realidade. E a que distância é que acha que o Governo já se encontra da realidade? O meu conta-quilómetros não tem capacidade para medir, sim. O que aconteceu foi muito curioso. Esta semana, algures, estava o Primeiro-Ministro Passos Coelho a comparar Portugal a uma fábrica de salsichas em direto e a fazer algumas considerações, com todo o respeito para a fábrica de salsichas, que não merecia, aliás, uma comparação daquelas. Estava Passos Coelho a fazer algumas considerações sobre o facto de estarmos no bom caminho, de as coisas estarem controladas e de o futuro ser radioso. E em rodapé estavam a passar, em última hora, os dados do INE sobre o desemprego e as previsões do Banco de Portugal sobre a recessão do ano que vem. E era muito curioso o contraste entre as declarações e aquilo que ia passando no rodapé. Eu recordo que em 6 de janeiro deste ano, Passos Coelho disse que 2012 será um ano de viragem económica. E em 14 de agosto disse que 2013 será um ano de inversão. Portanto, viragem este ano, inversão no outro. Em 14 de novembro, ele disse que Portugal começará a crescer de forma sustentada a partir de 2014. Portanto, há viragem em 2012, inversão em 2013 e então crescimento em 2014. Segundo o INE, houve um agravamento da recessão no último trimestre e do desemprego, e o Banco de Portugal revê em baixa a recessão para o ano que vem, em vez de 1%, 1,6%. E, portanto, quer dizer... Não, estamos bem entregues. Sim, não parece que... Parece haver uma distância, de facto, bastante grande entre aquilo que Passos Coelho diz e aquilo que a realidade é. E, sobretudo, vai ser curioso constatar o que vai acontecer quando as pessoas receberem o seu salário de janeiro e perceberem... Quer dizer, e várias coisas que toda a gente já ouviu isso, não é? Toda a gente já sabe de empresas que estão a pedir empréstimos para pagar o IVA, toda a gente sabe que há estabelecimentos comerciais que, pelo menos aos clientes habituais, dizem... Não vamos fazer isto da fatura, vou-lhe pagar de outra maneira. Tudo indica que o prazo de validade deste Governo será o próximo IRS. Se o Governo sobreviver... Há quem diga que menos que isso, porque o IRS é a meio do ano será, eventualmente, quando saírem o primeiro trimestre, não é? Sim, mas no limite o IRS, porque é diferente... falar de medidas no papel e senti-las... O limite do Governo é o IRS, o limite do Governo é Paulo Portas, no dia em que ele achar que deve bater com a porta. Entretanto, esta semana veio a Portugal Angela Merkel, exatamente. A chancelerina. Vamos adotar a designação de António José Seguro. Saber se diz Angela ou Angela. Pois. Essa é logo uma. E depois a chanceler e a chancelerina. Se António José Seguro não consegue impor a palavra, a designação de chancelerina... A capacidade de António José Seguro impor coisas é limitada. Pois, há qualquer coisa que... Bem, o que é que mais lhe pareceu marcante na viagem de Angela Merkel a Portugal? A mim o que me fez impressão é, quer aqueles que gostaram muito que ela cá tivesse vindo, quer aqueles que não gostaram nada, reagiram genuinamente como se fosse uma imperatriz romana a fazer uma visita às províncias distantes. E isso fez muita, muita impressão. A importância que foi dada àquela visita é uma coisa completamente deslocada. É mesmo admitir que esta senhora é a nossa mamã e é ali que nós temos que pedir para partir o porquinho mielheiro. E então foi um bocadinho deprimente ver Portugal colocado daquela forma diante daquela senhora. Deixa-me só acrescentar outra coisa. Essa foi a primeira. A segunda coisa é que despertou em mim um verdadeiro polícia de choque após 2 horas de ter avacalhoadas, que são aqueles cartazes em que a senhora aparece com bigodinhos ou que fazem comparações entre Angela Merkel e os nazis. Aí acho que deviam-se agarrar... Havia um cartaz que falava em Auschwitz. Devia-se agarrar, portanto, com muito amor nesses cartazes e parti-lo basicamente na cabeça de quem os Depois é o homem que veio defender as manifestações pacíficas. Eu acho que há limites para a imbecilidade. E esse é um... Não há limites para a imbecilidade. Também não há limites. Não, ou seja, as pessoas podem fazer aquilo. Devem depois... Para a violência há limites, para a imbecilidade não há limites. Aliás, uma das características encantadoras da imbecilidade. Devias prezá-la em vez de... Não há e não deve haver. Não deve haver. Pronto, ok, não há limites para a imbecilidade, mas ainda assim podia-se partir os cartazes. Tu és fácil de convencer. São muito fáceis. A maneira como tu mudas de opinião. Não havendo limites para a imbecilidade, podia-se na mesma partir os cartazes na cabeça das pessoas que me falam ou não. Luís Filipe Menezes descreveu esta visita dizendo que Angela Merkel passou ao mundo um sinal que vale mais do que 1000 manifestações em Portugal.
percebeu essa importância da imagem, da mensagem que a Angela Merkel passou ao mundo? O mundo não viu essa notícia. O mundo borrifou-se. O mundo em geral. Mas em Gaia não. Mas no mundo em geral, por oposição a Gaia. Gaia ou no Porto? Onde é que ele está? Já atravessou a ponte? Acho que ainda está em Gaia. Está difícil. Não, mas há uma coisa importante que é... nós não sabemos bem, não sabemos exatamente a que título é que ela veio cá, como foi à Grécia, etc. E isso é importante porque não só ela veio encorajar o ajustamento, essa bela palavra, que está a ser feito pelo governo português, mas como veio dizer que não é a Alemanha que o está a determinar. Mas nós não percebemos bem, e aí entra uma questão que nós provavelmente voltaremos a falar, que é a questão europeia, que não é muito claro o papel dela, ou seja, ela é chefe de um dos governos da União Europeia. Portanto, a que título... Eu acho que quer as pessoas que receberam bem, quer as pessoas que receberam mal, estão-lhe a atribuir uma... É que há o poder formal e o poder de facto. Não, está bem, mas ouve lá, mas na União Europeia, ela não tem nenhum cargo na União Europeia. E essa questão de não se perceber, num momento como este de crise, que papel é que têm os países fortes, ou se há ou não uma igualdade, ou se há... Voltaremos a esta questão, mas eu acho que se lhe está a conceder um papel que ela não tem. Ricardo, Angela Merkel e o vídeo do professor Marcelo. Bom, a questão essencial. Finalmente. Ora bem, eu tenho pena que os alemães aparentemente não tenham visto o filme. Mas acho que ia passar numa televisão alemã. Sim, mas eu espero que seja. Eu espero que sim. Devia haver um abaixo-assinado para impedir que passasse na televisão alemã. Não, eu acho que bem da eles imagem mereciam de ver o Portugal. filme porque 25 anos depois dos Modern Talking era de facto uma vingança subtil e interessante. E dos Scorpions. Exatamente. Houve aquela notícia... Desculpa, um dos tipos dos Modern Talking é autor do hino da CDU. Mais me ajudas. Só para te dizer. É um bávaro. E depois, vamos lá ver, houve aquela notícia um bocado absurda que dizia que as autoridades alemãs impediram o visionamento do filme. Quer dizer, isso seria um exagero, até porque nós sabemos que o gosto dos alemães pelo audiovisual é muito laço. Portanto, aquilo é o único país do mundo em que David Hasselhoff é uma estrela. É uma estrela, não é? E, portanto, eles rejeitarem um vídeo... Como cantor. Sim, exatamente. Como cantor. Para os alemães rejeitarem um vídeo, ele tem que ser mesmo muito mau. Felizmente, Helena Araújo, que é amiga do Governo Sombra, e o Governo Sombra é amigo dela também, que nos fez uma excelente visita guiada quando o Governo Sombra se deslocou a Berlim, explicou que a praça onde eles queriam exibir o filme não só é absurdo exibir o filme lá. Pois estivemos lá, exatamente. É uma praça que ela diz, e bem, que é gelada em novembro, passam 2 ou 3 turistas que admirariam então a obra videográfica. Parece-me um sítio ideal para exibir. Exatamente. E que, como é evidente, não há... E o vídeo em si é maravilhoso. É muito bom, sim. Pronto. Eu, para citar o que o Ricardo costuma dizer, eu aprecio vídeos caseiros, mas não deste tipo. O vídeo em si tantos milhões que os alemães já ajudaram Portugal e a cinematografia ali parece ao nível da Etiópia. Mas dos finlandeses não estava mal. Não, dos finlandeses não. Mas... Embora tivesse Jean-Jacques Cousteau. Mas eu tenho dúvidas da capacidade de persuasão daquele vídeo. Eu não imagino um alemão a dizer o quê? Compraram-nos 2 submarinos? Então esqueçam isso da austeridade. Desculpem, não estávamos a ver mal. Está na altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta que Hollande, o presidente francês, decida para onde aparta. Onde aparta? Neste caso, aparta a gravata. Convém esclarecer. Porque a gravata tem uma tendência para ir para a direita, não é? Sim, o Hollande... Há umas fotografias. O Hollande está com a popularidade mais baixa, um índice de popularidade historicamente baixo para alguém com tão pouco tempo de mandato. O Governo Sombra acompanhou a eleição de François Hollande e a esperança... E avisou em devido tempo o que ia acontecer. Só que o François Hollande anunciou esta semana cortes, medidas no IVA, baixou os custos do trabalho, uma série de medidas que os governos de Sarkozy não desdenhariam. E, ao mesmo tempo, em várias fotografias, se tem mostrado que ele não consegue ter a gravata direita e a gravata tende a desviar-se. E parece que não é para a direita. E parece que não é só a gravata. O Ricardo Araújo Pereira decreta uma acusação para Duarte Lima. Sim, já agora, Carlos, se me permite, é um decreto duplo, que é uma coisa que me esqueci de dizer quando falámos de Angola. Eu queria celebrar o escroto de aço de Rafael Marques. Isso era uma coisa que eu gostava de fazer. E a segunda, então, é isso, é uma acusação para Duarte Lima, porque ele está à beirinha do Ministério Público, tem até sábado à meia-noite para lhe fazer uma acusação que está há 1 ano para fazer, porque, ao que parece, ele terá estado alegadamente, dizem, ao que parece, se calhar, numa fraude relacionada com o BPN que ultrapassa os 40 milhões de euros. Ainda não há acusação formal. Finalmente, o João Miguel Tavares decreta
celas beras para Vale Azevedo. Sim, mas entretanto já mudei de opinião outra vez. É porque assim, Vale Azevedo foi preso. Sim, não, antes. Vale Azevedo foi preso, não é? E a cela parece que não tinha duche. Então o que eu achou-se muito, apesar de ser uma cela individual, nem jacuzzi. Aquilo não tinha as condições para ele. Eu achei, não, o homem merece, se calhar merece estar preso. Mas entretanto, saíram as notícias que ele está a argumentar que o tempo em que ele esteve em Inglaterra, naquela casa, e que não pagou a renda, conta como tempo de prisão. Sim, e, portanto, ele diz, eu comprei 5/6 da minha pena e quer sair. Porque a definição de prisão é essa, é a casa onde tu estás e não pagas renda. E então deixa-me só dizer, não, ponham o homem a negociar com a Troika. Nós, ao fim de 2 dias, temos superado. Conseguimos livrar-nos rapidamente do problema. Está concluída mais uma reunião da semana. 2 a 8 dias, novo Governo Sombra, João Miguel Tavares, Pedro Mexia e Ricardo Araújo Pereira.